Irmãos, a primeira parte ela era mais algumas coisas, acho que é importante. A questão não é só aqui falar, a questão é vocês poderem lerem, entendeu? Vocês poderem lerem. O que a gente vai abordar aqui não é a resposta para tudo, mas vocês precisam ter as boas perguntas, né? A ideia é fazer boas perguntas com tudo isso. O objetivo daqui é a gente fazer as boas perguntas que a gente vai levar para a vida até que ele venha. Então a gente precisa poder ler leituras com um olhar dessa forma. Bom, o pensamento milenar, né, de governo milenar, era baseado na semana cósmica, ok? Vocês viram que em nenhum momento, vendo eles, a gente falou sobre Apocalipse 20? Viram? Que legal. Então assim, eles não... Hoje muitas pessoas atacam aqui os milenaristas, aqueles que acreditam no reinado de 1000 anos, se apostam só do texto de Apocalipse 20, mas eu não falei em nenhum momento de Apocalipse 20. Agora a gente vai falar de Apocalipse 20, a gente vai ver o papel dele na teologia bíblica do milênio. Agora que a gente vai falar. O literal, ele pode ser defendido sem a ajuda de Apocalipse 20. Olha que loucura. Até agora eu fiquei falando sobre uma crença que a igreja primitiva tinha, sempre sem olhar para uma exegese de Apocalipse 20. Mas o Apocalipse 20 tem seu papel importante nisso. Mas não é o único texto. Ele é uma ponta de um iceberg de uma construção. A gente vai ver isso agora. Se você for ler, por exemplo, textos que não estão mencionando Apocalipse 20, mas que eram de outros apóstolos que estavam em cima de um entendimento de um reino físico, progressivo, literal de Cristo, a gente vai ver que as coisas se complementam. Por exemplo, Paulo, em 1 Coríntios 15, versículos 24 e 28, que é o texto que mais bem fala da ressurreição, ele diz assim: então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de... Tá? Eu destaquei, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder, pois é necessário que ele reine até que todos os inimigos sejam postos debaixo do seu pé. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará. Olha só, eu destaquei ali, depois de, até que, ou quando que. Todas essas expressões, elas estão relacionadas a um processo. Paulo está falando que existem coisas que vão ter que acontecer. Entendeu? O processo que vão ter que acontecer até que Cristo venha para reinar. Então, e Paulo está falando do progresso do reinado de Cristo, que se refere a uma imposição de força contra qualquer resistência e estabelecimento de controle ao controle de Jesus sobre as nações. Isso sugere que o termo ali, depois de, do verso 24, e até que, o verso 25, ou quando, tudo, verso 28, todos isso são expressões de um tempo necessário e de um processo necessário para que se alcance isso. Olha o texto de Isaías 9:7, diz assim: ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre todo o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Isaías 2, capítulo 2, versículos 2 a 3 diz: nos últimos dias o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal, será elevado às alturas, acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão: venhamos, subamos ao monte do Senhor, o templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine seus caminhos, e assim andemos nas suas veredas, pois a lei sairá de Sião, e de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Irmãos, parece haver que nesse tempo vai ter uma sede bem estabelecida em Sião. É o que o profeta está vendo, uma sede bem estabelecida, onde a partir dali vai sair o ensino, a diretriz e o governo para todos os processos e nações da terra. É o que o profeta está falando sobre o monte Sião ser proeminente a todos os outros. Ele está falando sobre isso. Ou seja, um caráter progressivo do domínio. Ele vai iniciar e vai se tornar o maior de todos. Daniel 2,35 diz
a visão lá da estátua. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó de debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levantou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. Notem, novamente, o tempo não está definido aqui, ok? Eles estão vendo algo que está acontecendo, mas não estão falando a respeito do tempo. Não há nada que indique, ainda assim, que esse tempo ele tem progressão que demore 1000 anos. Ou seja, as profecias que a gente está lendo, todas elas não estão falando de 1000 anos, mas elas estão falando sobre progressão, onde o domínio vai acontecer, centrado em Israel, a extensão dele, a natureza, tudo isso está sendo dito na teologia, ok? Tudo isso está sendo construído. Aí a gente chega e o que entra? Avança aí. Bom, então, o que é o Apocalipse 20? Onde ele entra na história da teologia? Como eu disse, embora ali o entendimento de quiliasmo, quiliástico, ele por si só se defenda, o Apocalipse ele dá o que faltava ao conteúdo bíblico sobre a questão de 1000 anos. Ele dá o tempo. Dos 7 primeiros versos de Apocalipse 20, 5 vezes é falado milênio, 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 1000 anos, 1000 anos, 1000 anos. Mas ele não é o único texto. Se a gente for ver o fundamento do pré-milenismo, ele, como eu falei na teologia bíblica, começa com mandato do reino, ou seja, lá em Gênesis já um homem, governo, trono, fala do homem encarregado de reger a terra, fala depois várias profecias sobre o reino vindouro, da presença do Messias, Isaías 2 que a gente leu. Vai falar um reino com condições melhores, a gente viu várias profecias que falam dessa transformação da terra. Predições no Novo Testamento sobre o reino futuro, ressurreição, 1 Coríntios 15, Jesus falando em Mateus 5,5. Então, e somente então, a gente é coroado com o texto de Apocalipse. Ou seja, a gente defende um tempo de governo de Cristo pelas Escrituras desde Gênesis. O que está acontecendo em Apocalipse 20 é que a gente é brindado como o clímax da revelação com o tempo e mais detalhes como isso vai acontecer. E o tempo é 1000 anos. 1000 anos. Então, o que eu quero que gravem é que existe uma revelação progressiva e complementar que vem desde o Antigo Testamento, apontando para esse tempo do reinado de Cristo, e que nessa revelação o Apocalipse se torna, então, a ponta culminante de um trabalho descrito a respeito do reinado de Messias. Agora, vamos ler capítulo 20. Vou ler daqui, que eu acho que eu não botei ele aí. De tão grande que era, acho que eu não botei ele aí. Vamos lá, Apocalipse 20. O que a gente vai fazer é um estudo do capítulo 20 agora. E de tudo que está no entorno dele nessa, se Deus quiser, e assim permitir, nesse tempo aí. Apocalipse 20. Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Ele lançou no abismo, fechou, e pôs um selo sobre ele, para que assim impedisse de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Versículo 4. Vi tronos, em que se assentaram aqueles a quem havia sido dado a autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Verso 5. O restante dos mortos não voltou a viver até se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo do céu desceu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançadas a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Depois eu vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes, pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida.
Os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo, e o lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Acaba aqui. Bom, vamos falar um pouco sobre essa questão do dia do Senhor e a sessão profética aqui, não só de Apocalipse 20, porque agora entra aqui uma questão sobre o dia do Senhor, a gente precisa entender isso, o conceito de dia do Senhor. A gente precisa entender, irmãos, que antes de entrar, né, na questão de Apocalipse 20 do milênio, é o que as Escrituras falam a respeito desse dia. Tá? Toda essa sessão que a gente leu, e melhor, desde Apocalipse 19, verso 11, grave isso, toda a sessão a partir de 19, verso 11, até o final do Apocalipse 20, ela representa o que na profecia é chamado o dia do Senhor. Então, Apocalipse 20 não é a cena completa do que é o dia do Senhor nas profecias. Ela começa em 19 e 11 já. A gente às vezes tem os subtítulos, né? A gente pensa que ali, mas não. O dia do Senhor começa em Apocalipse 19 e 11. Vamos ver isso, tá? E toda a história, as profecias que falam a respeito do dia, elas estão apontando para cá. Estão apontando para essa sessão principal de Apocalipse 19 e 11 até o final de Apocalipse 20. Bom, as Escrituras, a gente tem alguns textos aí, vê se aparece aí, que falam sobre esse dia. Por exemplo, Sofonias 1,15. Aquele dia, está se referindo a um dia futuro, o dia do Senhor. Será um dia de aflição, angústia, dia de sofrimento, ruína, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e negridão. 2 Tessalonicenses 1,10. Quando chegar naquele dia, receberá a glória de seu povo santo, louvor de todos os que crerem. Hebreus 10,25. Não deixemos de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, naquele dia, o dia, algumas traduções até botam o D com D maiúsculo, está se referindo exatamente a esse tempo, a essa sessão. Esse dia também ele foi designado como o tempo, foi escrito como o tempo designado em algumas traduções, né? 1 Coríntios 4,5, Paulo vai falar assim: portanto, não julguem nada antes da hora devida, ou do tempo designado. Esperem até que o Senhor venha. Ele está falando a respeito disso, só que em vez de falar o dia, ele fala um tempo designado, Kairos. Mateus 8,29. Então, eles gritaram: que queres conosco? Os demônios. Vieram aqui para nos atormentar antes do dia. Ele está se referindo a esse dia. Já abre um parênteses aqui. O diabo não conhece só as Escrituras a respeito para tentar. Ele sabe muito bem o fim. Ele sabe muito bem o que está escrito, né, a respeito do dia. Ele sabe. Ele é bem literalista, assim como todos nós, quando ele lê o que está escrito lá. Ele não deletou. Sabe aquela página ruim da história que tu não quer ver? Eu vou avançar isso aqui, eu não quero ver isso aqui. Ele não faz isso. Ele sabe, né, e isso a gente tem que entender a natureza maligna dele. Ele sabe. Apocalipse 12, quando ele cai do céu, diz: ele sabe que pouco tempo resta. Ou seja, tudo o que ele faz é para ganhar o máximo, ou causar o máximo de estrago, porque ele foge e teme esse dia, sabendo que está escrito assim, como ele vai acontecer. 2 Timóteo 4,8 diz: a partir de então me foi apresentada a coroa da justiça, que o Senhor, o juiz, me concederá naquele dia, e não apenas em mim, mas todos que amam a sua presença. Então, embora a frase ali, dia do Senhor, seja frequentemente usada na íntegra, a gente tem, né, ela expressa através de várias frases: dia de Deus, grande dia, dia da redenção, dia da visitação, último dia, grande e magnífico dia, grande dia de Deus, em dia em que o Filho do Homem é revelado. Tudo isso se refere para o mesmo momento. E não é de se surpreender, irmãos, então, porque não menos que 64 vezes a gente tem no Novo Testamento a referência a esse dia, né? Então, assim, quando a gente olha para o Novo Testamento, o Apocalipse, ele é como se fosse a mãe da teologia neotestamentária. Tá? Isso a gente às vezes tende a esquecer. Ele está construído a respeito de olhar e apontar para esse dia. Não é só questão dos profetas. O Novo Testamento também fala e usa muito esse dia. Agora, ele é um tempo, um dia que ele está reservado, irmãos, para a mudança súbita e radical da criação.
As profecias, ela não fala somente a respeito de Cristo, embora ele seja, o Messias seja a pessoa que é digna de todas as profecias. Mas esse grande dia, ele fala a respeito de muito mais do que somente o grande homem que vai se assentar no trono. Ele fala sobre todo o cosmos sendo redimido. Ele entra em detalhes de todas as áreas que vão ser. Você lembra que no começo a gente falou sobre a queda trouxe deterioração a todas as áreas do ser humano, da terra, da sociedade? Então, esse dia vai restaurar todas essas áreas também. E aí há profecias para tudo isso. A profecia é para tudo isso. Quando os escritores queriam se referir a isso, eles usavam expressões como novos céus e nova terra, dando a perceber assim que a terra seria restaurada a uma espécie de beleza, né, original. Apocalipse ali 21:4 diz: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, o mar já não existia. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, versículo 4, não haverá mais morte nem tristeza, a antiga ordem já passou. Ele está olhando para o que aconteceu antes do início da eternidade, ou seja, novos céus e novas terras foram sendo construídas, foram sendo preparadas para que, quando Deus descer com a cidade santa, ele encontre a terra da forma como ele quer. Então, é a restauração de todas as coisas. Atos 3:21, é necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que será restaurado todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus servos profetas. O que está sendo dito aqui? As profecias, de uma forma genérica, estavam olhando para esse dia, falando a respeito da restauração de tudo. O que tem aí mais para frente? Deixa eu ver. Passou algum ali. Então, aí é um gráfico só que fala sobre todo o tempo da criação até o retorno de Cristo, apontando para a restauração, a criação restaurada como um enfoque do dia do Senhor. O dia do Senhor será o dia chamado de restauração de tudo, de todas as coisas. Olha como o profeta Ezequiel então mostra, em certo sentido, a intenção original de Deus, né, sobre fazer isso restaurado. Ezequiel 36, 34 e 35 diz assim: a terra arrasada será cultivada, não permanecerá arrasada à vista de todos que passarem por ela. Esses dirão: essa terra que estava arrasada tornou-se como o jardim do Éden. As cidades que jaziam em ruínas, arrasadas, destruídas, agora estão fortificadas e habitadas. Apocalipse 2:7, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja, ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ou seja, profecias que descreviam o tempo de restauração de todas as coisas à luz do paraíso criado por Deus. Ou seja, as coisas vão ser restauradas a chegar naquele ponto. Elas vão voltar a ser, na intenção original de Deus, sem presença do pecado, com Deus junto com o homem. E essa restauração ela vai se apresentar na Escritura sob diversos prismas, irmãos. Ou seja, como faces ali que trazem aspectos referentes ao dia do Senhor e que refletem tanto o brilho quanto a beleza de diversos lados de diamante, sabe? E aí essas diversas características que esse dia traz, a gente pode chamar de, pode dividir ali as faces desse dia como o dia da ira. Profecias vão falar sobre o dia da ira, ou seja, se refere ao aspecto de um Deus vindo como soberano para reivindicar o seu direito da terra, por isso que ele vem com ira e por isso que é chamado dia da ira. Ou seja, é a ideia de enfocar que a honra de Deus foi violada em respeito ao domínio da criação. Então é chamado de dia da ira. Geralmente quando aparecem as profecias assim, é por causa da vindicação de Deus. Por exemplo, Jeremias 44:8 diz: por que vocês provocaram a minha ira com o que fazem, queimando incenso a outros deuses do Egito? Vocês se destruirão a si mesmos e se tornarão objeto de desprezo e afronta entre todas as nações da terra. Então é exatamente por Deus ser soberano e todos os povos deverem respeito e honra a Ele, que nesse dia vai ser chamado um dia da ira, porque Ele vai vindicar a sua honra. Naum 1:2 diz: o Senhor é Deus zeloso e vingador, o Senhor é vingador. Seu furor é terrível, o Senhor executa vingança contra todos os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. Então aqui quando as Escrituras vão falar sobre Deus satisfazer a ira, mesmo que a história tenha tido julgamentos, o povo de Israel foi para o exílio por causa de julgamento, o homem é julgado hoje, muitos julgamentos de Deus são derramados, mas mesmo que a história fala sobre julgamentos, sabemos que como um todo ainda muita coisa permanece como uma afronta que não foi acertada em relação a Deus. A gente sabe disso.
A gente vê injustiça todo dia e vê que isso não foi acertado. Parece que não foi resolvido. Parece que a justiça foi vendada com os olhos e a podridão foi jogada debaixo do tapete. A gente sente isso, vê isso, sofre isso todos os dias. Por isso que esse dia do Senhor também é chamado dia da ira. Levando à conclusão escatológica, o dia do Senhor é, portanto, entendido como a satisfação final da ira divina. Será o dia da ira. Sofonias 1, 14 e 16 diz: o grande dia do Senhor está próximo e logo vem. Ouça, o dia do Senhor será amargo, até os guerreiros gritarão. Aquele dia será um dia de ira, dia de aflição e angústia. Isaías 13, 13, por isso farei o céu tremer, a terra se moverá do seu lugar diante da ira do Senhor dos Exércitos, no dia do furor da sua ira. As profecias, elas não pegam leve, quando é para falar a respeito de um Deus voltando e encontrando injustiça e rebelião. Elas são fortes porque assim é a questão da honra de Deus, porque imagina, Deus vai colocar o pé na terra, e quando Ele colocar, vocês viram no primeiro slide, Ele não vai encontrar a obra, o final. Ele vai encontrar nações, vai encontrar pessoas que se rebelam contra. Por isso que é chamado dia do furor, da ira de Deus. Bom, não é só o Antigo Testamento, só está falando do Antigo Testamento. Será que os apóstolos não falaram sobre esse dia? Falaram. Paulo falou, Romanos 2, versículo 5, versículo 8. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo. Para o dia da ira de Deus. Paulo foi bem claro em falar, quando se revelará o seu justo julgamento. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. A gente viu há poucos dias aqui, a pregação inicial do Novo Testamento já envolvia exatamente isso, arrependei-vos. Raça de víboras, quem lhes fez fugir, quem deu a ideia de vocês fugir da ira vindoura? Ele está falando do dia da ira. O início, a primeira pregação que inicia o Novo Testamento já aponta para esse dia. Assim se encerram, irmãos, as profecias de Isaías, lá no capítulo 66, verso 16. Pois com fogo e com a espada o Senhor executará julgamento sobre todos os homens e muitos serão mortos pelo Senhor. A gente deve lembrar que Deus que governa também é aquele que vai legislar, ok? E Deus será finalmente vindicado nesse papel, pois Ele estabeleceu o seu trono para juízo. Tiago vai nos lembrar na sua epístola, Tiago 4, versículo 12. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o próximo? Irmãos, Deus tem uma lei de verdade, sabe, com regras. Deus tem um intento, Deus tem uma vontade revelada. Tem vontades que a gente não entende, mas tem outras que estão reveladas, escritas. Isaías 2 diz que a verdade dele é o que vai reger nações, elas vão ser ensinadas. E é ela que é a base do julgamento, é em cima dela e do justo juiz que está no trono que todos os outros, que todas as nações vão ser julgadas. Ninguém vai ser julgado em relação ao seu vizinho que está do lado porque é melhor ou menor. Tu não vai ser padrão na tua santidade para o meu julgamento e eu não vou ser padrão para o teu julgamento na minha santidade. O único padrão para o juízo é aquele que está sentado no trono. Todos serão julgados pelo padrão dele, pela lei dele. Estou avançando aqui para... O dia do Senhor é, então, portanto, apresentado como um grande tribunal apocalíptico, no qual o juiz divino cobrará e punirá os pecados da humanidade, restaurando a justiça e estabelecendo justiça sobre a terra. Paulo falou sobre isso novamente. Paulo chamou isso de tribunal de Cristo. Ele usou o termo grego brema, o Weber já falou a respeito disso aqui. O trono bema era um palanque de retribuição, onde o imperador ou figuras de autoridade reconheciam aqueles vencedores e davam para ele o seu prêmio. Ele menciona isso em duas ocasiões, se referindo a boas obras realizadas pelos homens que terão a sua devida recompensa.
as obras que o homem realiza. 2 Coríntios 5,10 a gente já leu, pois todos nós devemos comparecer diante do tribunal para receber de acordo com as obras, sejam boas e sejam más. Romanos 14,10, portanto, por que você julga seu irmão? Por que você despreza seu irmão? Pois todos vamos comparecer diante do tribunal de Deus. Então, assim, isso já está dando a dica para um outro aspecto desse dia, que é um dia do quê? Ele não é só um dia de ira e de julgamento, ele é um dia de retribuição. O aspecto retributivo está relacionado ao dia do Senhor. E esse é marcado, esse é o aspecto de recompensa, ou seja, ele não é apenas judicial, ele não é apenas de ira, ele é um dia de retribuição. Ele é econômico, então, nesse sentido, onde Deus vai recompensar devidamente a humanidade conforme ela cuidou daquilo que ele deixou para administrar-se e conforme ela cumpriu aquilo que ele designou para que ela cumprisse. Isso é o que significa prestarmos contas. Que depois, mais tarde, as pessoas que entenderam, captaram a ideia de mordomia. Em outras palavras, será essa prestação de contas da atuação do homem, do cumprimento do seu mandato cultural, social, espiritual, que vai fazer jus àquele dia. Ele é um dia de recompensa, então, esse dia de retribuição. O dia do Senhor dispensará os danos de acordo com os danos causados, assim como recompensará aqueles talentos que foram devidamente investidos. Isaías 3,11, falei de ira, falei de julgamento. Isaías 3,11, ai dos ímpios, pois tudo lhe irá mal, toda a retribuição pelo que fizeram. Jeremias 51:56, pois o Senhor é um Deus de retribuição, Ele vai retribuir a todos plenamente. Salmo 62:12, contigo também, Senhor, está a fidelidade, e é certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Então é nesse dia que cada pedido de justiça terá a resposta favorável e definitiva de Deus, como o exemplo do salmista, lá em Salmo 94:1. Senhor, Deus vingador, intervém. Levanta-se, juiz da terra, retribui aos orgulhosos o que ele merece. Entende? Quando ele está orando, ele está pedindo que Deus intervenha. Deus disse que era dele a vingança. Existe um dia que só ele pode administrar a sua ira e a sua devida justiça, a qual nenhum tribunal humano consegue reproduzir. Esse dia é o dia do Senhor. Mas não só o aspecto negativo nesse dia. Ok? Existe o aspecto de galardões reservados. O Apocalipse 22:12 encerra: eis que vem em breve, trazendo a minha recompensa comigo, para retribuir a cada um pelo que fez. Ou nas palavras de Paulo, a recompensa no exercício das suas vocações, como ele disse em 1 Coríntios 3:8, cada um receberá o seu salário segundo o seu trabalho. Então, irmãos, aí está o gráficozinho. Então, essa classificação tríplice do dia do Senhor, ou seja, real, judicial, econômica, ela está de acordo com a natureza da criação. Deus é criador, Ele é o governante soberano, Ele confiou e estabeleceu o homem para cuidar devidamente do que Ele deu, Ele deixou regras para isso. O homem se rebela, quebra as regras, ou o homem segue-as, enfim, o aspecto judicial, e o resultado disso é o quê? A restituição, a retribuição, para que se ganha. O aspecto econômico, retributivo, isso aí tudo está no dia do Senhor. Agora, por que eu estou falando isso? Por que eu estou colocando essas características? Embora eu tenha aqui colocado de forma sistemática, agrupando elas, os textos, e se Apocalipse realmente se refere a isso, ou o trecho ali de 19-11 se refere a isso, a gente tem que enxergar todos os aspectos disso nesse dia. A sessão de Apocalipse 19:11 até Apocalipse 20, a gente vê exatamente acontecendo tudo isso. A gente vê Deus entrando com ira, a gente vê o aspecto judicial e a gente vê o aspecto econômico. Se o dia do Senhor tem essas três faces, e eu estou afirmando que Apocalipse 19:11 até Apocalipse 20 é o dia do Senhor enxergado pelo apóstolo João, os três aspectos têm que estar ali. Olha só que bacana. O dia do Senhor em Apocalipse, ela começa em Apocalipse 19:11 e ela vai até o final do 20, seguindo esse ciclo. Ela começa com Cristo chegando com seus exércitos celestiais. O que acontece se você ler Apocalipse 19:11-16, você vai ver o dia da ira. O aspecto bem destacado lá. Aí você vai ver, continuar a leitura, 17-21, você vai ver o banquete de Cristo e a ira do Cordeiro. Você vai ver recompensa sendo falado ali. Você vai ver o dia de julgamento, o aspecto judicial sendo falado ali.
Depois você vai ler Apocalipse 20, uma dessas, como a gente fez. A gente vai ver o reinado de Cristo por 1000 anos. A gente vai ver o dia da ira, o aspecto real novamente, o dia de recompensa, o aspecto real, tudo acontecendo ali. Apocalipse 20, 11 a 15, a gente vai ver a parte do julgamento do grande trono branco. A gente vai ver o aspecto novamente real, da ira sendo manifestada. A gente vai ver a recompensa sendo falada e o julgamento acontecendo. Tudo isso está dentro desse trecho. Chamado, não é um dia, aí a gente começa a revelar, né? O 1000 anos, são 1000 anos, e o dia do Senhor é maior que o 1000 anos de Apocalipse 20. Ele é desde 19 a 1 lá. Então ele começa com Cristo entrando e vai até o trono branco. Esse é o dia, que não é um dia, que é 1000 anos. Mas isso é enxergando as Escrituras como o dia do Senhor. Tá? Vai lá. Aí, só o cronologia dos principais eventos, tá? Avança mais um aí. Não, volta lá. Esse é o dia do Senhor, mais ou menos ali, ó. Cristo volta, final da metade ali da grande tribulação, a segunda parte. A partir dali, quando ele vem com seus santos, até o final, antes de começar a eternidade, toda essa parte ali é chamada nas Escrituras de o dia do Senhor, ou os 1000 anos. Ou seja, não é só o milênio. Por isso que eu fiz questão de pegar exatamente um gráfico que fala do milênio e falar que o dia do Senhor começa um pouquinho antes ali, quando ele de fato chega. O que acontece ali? Ele chega e ele coloca os pés direto para iniciar o milênio. Pelo que a gente vê nas Escrituras, não é bem assim. Avança um pouco agora. Avança mais aí. Eu fiz isso aí, tá, gente? Não ri. Eu não achei carinha que não fosse alegre, era para ser carinha normal. Avança mais aí. Eu fiquei... Gente, a ideia foi colocar aí, nesse slide. Pode avançar um pouquinho mais aí, para não... Os efeitos me enrolaram aí, vai. Acho que deu, isso aí. Não, volta lá. Beleza. Eu aprendi com o Asher, quando ele veio aqui no Brasil, há 6, 7 anos atrás, que a melhor forma de você poder entender o que está acontecendo no último dia é você pegar outros textos que montam a cena completa. E o grande bacana é que se você olha para os textos, principalmente para a visão de Apocalipse 19, onde começa tudo isso, Cristo desce, aparece nos céus com os seus santos. Mateus, tá? MCT, Mateus 24, 30, Isaías 27, vai falar sobre o cortejo, vai falar sobre Cristo aparecendo com todos os seus anjos. Algumas passagens vão falar que ele primeiro vai para o Egito e ele começa a libertar, isso está em Zacarias, ele começa também a libertar os que estão aprisionados. Israel vai ter sido cercado nesse momento aqui, ok? Como é que a gente vê isso? Apocalipse parece que não é tão claro. E aí a gente se baseia na visão que está tendo no outro livro, que é Zacarias. Zacarias é como se Zacarias estivesse profetizando aquilo que ele está vendo na terra, e João estivesse falando aquilo que está acontecendo nas regiões celestes. Quando você cruza as duas profecias, que são as mesmas, você consegue ver um quadro geral. O que está acontecendo? Jerusalém está capturada. Jerusalém foi cercada. As nações se levantaram contra ela, prenderam, mataram, violentaram, fizeram o que quiseram com o povo. Um parte do povo foi exilado, estão em outras terras. Essa é a visão que Zacarias está narrando. Ele está lendo isso. Se você ler depois, tem muitos textos aqui, mas a gente vai tomar tempo. Mas é isso que está acontecendo. O que é narrado em Apocalipse? Ou seja, em Zacarias, as nações se reúnem como uma só contra-batalha, estão lá à porta de Jerusalém. Apocalipse está vendo o quê? Nesse momento, Jesus vem com seus santos, aparece nas nuvens dos céus, para o que é chamado da batalha Megido, Armagedon, enfim, que está relatado tanto em Apocalipse 19 como 16. Está se referindo a essa batalha. Mas na forma micro, o que está acontecendo? Irmão, se Cristo aparece com seus santos em Apocalipse 19, quer dizer que eles já foram ressuscitados. Correto? Eles já estão reunidos em algum momento anterior e transformados num arrebatamento, que seja rapidinho ali, mas aconteceu, eles já estão com ele. O que a gente vê é que Cristo, Mateus 24, 30, diz que Cristo vai aparecer nos céus e todo olho vão ver isso que está acontecendo, ok? Novamente, é literal. Ok? É literal. A Terra é um globo, né? A Terra plana, né? A Terra é um globo. Para que todo olho veja, é necessário que seja dada uma volta, uma banda, a uma altura alta, a ponto de ser visto isso.
Provavelmente o que o profeta está vendo, como, né, ou quando está sendo dito que todo olho verá, é Cristo com seus santos fazendo o caminho de libertação daqueles que estão espalhados pelas nações, trazendo a todos eles. Todo o povo está vendo isso, todos os olhos estão vendo isso acontecendo a uma altura, sei lá a qual, mas ele está indo de ponto em ponto, em cada lugar onde vai ter um preso. E as profecias falam isso, que Deus capturaria cada um dos seus exilados, cada um lugar que tiver um judeu, um irmão dele, ele vai colocar os seus pés, vai descer com essa galera, vai exterminar os rebeldes, vai libertar os seus cativos e vai apenas ampliar o número daqueles que vão ir fazendo essa trajetória. E vão indo. Passa por Edom, mancha suas vestes lá, faz guerrilha, liberta aqueles que estão presos, até que ele chega exatamente em Jerusalém, que vai estar cercada. Nesse tempo todo, é o que se acredita que tem esse passo aí de 30, 45 dias, que é o que vai falar Daniel 12. Ele vai falar, ele não vai ser preciso, em vez de falar 1260 dias, que é após os 3 anos e meio, ele vai falar sobre 1290, ele vai falar que tem um tempinho ali a mais, que é exatamente o que eu mostrei no gráfico anterior, tem um tempo a mais ali. O que está acontecendo? Uns vão falar que é o tribunal de Cristo onde ele está recompensando. Eu acho que as profecias dão um espaço tranquilo para que nesse meio tempo ele esteja fazendo exatamente isso. Vai ter que ter um espaço para a captura, para o cortejo, para a libertação, até que ele chegue em Jerusalém. Temos então um tempo de 30 dias em que os crentes terão sido já arrebatados, estarão no cortejo com Jesus, onde Cristo lidera os eventos em direção a essa última batalha, onde os judeus estarão sendo libertos. As profecias falam do Egito e da Síria. Ele vai libertar os judeus de lá. Eu não vou entrar em maiores detalhes, mas essa rota, esse caminho, essas libertações, tudo isso pode estar, né, mais estudados aí, tem livros para isso. Me lembro aqui agora, A Besta Vem do Oriente Médio, de Joel Richards. Me lembro agora, da trilogia dele, mas principal esse vai falar, tá? Que é o segundo livro dele. O primeiro é quando o Anticristo Islâmico, mas o segundo ele vai falar muito sobre as nações, e é onde ele fala bastante sobre isso, tá? Fica a dica. Tem profecias que então diz que os seus irmãos vão estar aprisionados. Eu falei, né? Mas não citei ela. Isaías 27, 12 e 13. Naquele dia o Senhor debulhará, desde as margens do Eufrates até o Egito, e vocês, israelitas, serão ajuntados um a um. Naquele dia soará uma grande trombeta. Os que estavam perecendo na Síria e os que estavam exilados virão e adorarão o Senhor no Monte Santo. Como eu disse, Jerusalém vai ser uma pedra pesada para as nações, que vai precisar ser removida. É o que Zacarias está dizendo lá em Zacarias 12, 3. Naquele dia, quando todas as nações da terra estiverem reunidas para atacá-la, eu farei de Jerusalém uma pedra pesada para as nações. Todos que tentarem levantar elas vão se machucar muito. Não referenciei aqui, mas está lá em Zacarias 13, 8. Diz que milhões de judeus vão ser assassinados, mas diz que 1/3 deles permanecerá. Diz, na terra toda, 2/3 serão ceifados e morrerão. Todavia, a 1/3 parte permanecerá, diz o Senhor. Jesus então vai estar em marcha, abrindo caminho do Oriente para o Ocidente. E com certeza, isso vai ser o ódio das nações. Imagina a cena, irmão. Jesus está cruzando os céus, pessoas estão se arrependendo, principalmente judeus que estão vendo, todo olho está vendo. Pessoas que estavam presas. Eu fico tentando imaginar a cena, porque eu falei, isso aqui tem que ser literal, a gente tem que imaginar isso. Eu fico imaginando pessoas que estão presas, judeus, e eles começam a ouvir rumores. Você viu quem apareceu? Você viu o que estão dizendo? Eles estão presos, fora da sua terra, sendo maltratados. E eles começam a ouvir rumores, e as nações começam a se tremer. A última investida delas é fazer o quê? É ir para a cidade santa e cercar ela. E eles estão ouvindo. Olha, os nossos irmãos que estão lá na cidade tal foram libertos. Estão dizendo que a casa caiu para aquela prisão e eles foram reunidos. E aí começa de novo a esperança para aqueles que estão presos. O libertador está vindo. O libertador está vindo. E a última cartada será nações tomarem a cidade santa, como eu disse. Jesus ele vai do Egito como um novo Moisés. Entendeu? Ele vem do Egito para salvar como um novo Moisés. Ele começa então a derramar as taças da ira com pragas semelhante ao êxodo, realizado no último êxodo.
Zacarias 14:4, naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale, metade do monte será removido para o norte, e a outra metade para o sul. É por esse vale que os vinculados que estiverão dentro da cidade vão poder fugir. Enquanto o cavaleiro, com as vestes já salpicadas da sua última batalha em Edom, vai fazer juízo contra os opressores daquela cidade. E qual é o juízo? Zacarias 14:12. Essa é a praga com a qual o Senhor castigará todas as nações que lutarem contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá enquanto eles estiverem de pé. Seus olhos apodrecerão em suas órbitas e sua língua apodrecerá dentro das suas bocas. Ah, mas que isso? É a mesma cena de Apocalipse 19. Apocalipse 19 está vendo a mesma cena, só que de outro ângulo. Sem nenhuma espécie de necessidade de luta. Os inimigos vão ser derrotados pela espada que sai da boca que está montada no cavalo. Apocalipse 19. É uma outra forma de ver a mesma praga. Então a gente chega em Apocalipse 20. Ok? Entendeu que a gente já começou o dia do Senhor. Jerusalém é liberta. Jesus entra dentro da cidade, expulsa os opressores, mata todos os rebeldes. E aí, o que acontece em Apocalipse 19? No finalzinho, ele lança quem no lago de fogo? A besta e o falso profeta, que estavam liderando isso. Aí sim talvez no dia seguinte, começa o Apocalipse 20. Que a gente leu. Apocalipse 20 e seu conteúdo, então eles fazem parte dentro dessa seção maior de Apocalipse, né? O lago de fogo, então, acabou de ser estreado por aqueles que serviram os exércitos da besta e o falso profeta. Assim como essas duas entidades satânicas, o próprio besta e o falso profeta vão ser jogados lá. Mas ainda, o dragão, a antiga serpente, o último da tríade, não foi capturado. Como eu disse, já tinha sido expulso, talvez o céu no Apocalipse 12, é frustrado em suas tentativas de destruir o povo de Deus. Mas aqui a gente chega no início da sua derrota final. É aqui, em Apocalipse 21:3, que a gente tem ele sendo preso. Numa prisão temporária, que o aguarda até o final do capítulo para ele ser jogado. É interessante que a gente leu aqui e que existe ainda uma batalha final. Existe uma batalha final depois dessa tentativa, né, tosca, vamos dizer assim, das nações, a última cartada delas tentar resistir ao Messias. Ainda vai existir uma no fim do milênio novamente. E isso é muito bacana de a gente explorar. Como que pode existir uma rebelião contra Cristo, sendo que todas essas transformações vão sendo realizadas pelo maior governo que já existiu na face da terra, cujo a influência satânica não está em atividade. A guerra do final do milênio serve para mostrar exatamente que o lago de fogo, ele tem um último inimigo a ser enfrentado, e não é o diabo, é o homem. Quando todo homem pecador não convertido for jogado no lago de fogo, o diabo já vai estar lá. O milênio serve também, entre tantas coisas, para a restauração da terra, para mostrar a depravação do coração humano, que a partir do governo benevolente de Cristo e Satanás sendo tirado do jogo, ele é capaz, no primeiro momento que ele tem, de se aliançar novamente com um rebelde que foi solto para se rebelar contra Cristo. Todos aqueles que vão seguir o caminho não vão poder dizer em nenhum momento que foi culpa do Satanás, porque ele não estava lá quando eles caíram naquele milênio. Eles foram novamente, e a gente vai ver o texto, seduzidos e enganados, mas eles serão os responsáveis pela queda. Satanás é amarrado, verso 1 e 3, vou correr aqui. Diz que essa chave do abismo é dada a um anjo. Isso já aconteceu no Apocalipse 9, ok? No juízo da quinta trombeta, lá é aberto o abismo. Gafanhotos saem de lá para fazer mal à terra. Não diz que foi fechado. Agora é dado essa mesma chave do abismo, é fechada essa porta que está sendo aberta de juízo e colocado lá dentro Satanás. Ou seja, o abismo aqui é o local em que estão aprisionados esses espíritos demoníacos, é lá. Diz o texto que o anjo traz aqui uma grande corrente. O termo se refere provavelmente a uma espécie de algema para prender as mãos. É para enfatizar que além dele estar preso, ele está inativo. A inoperância dele está sendo enfatizada, ok?
Essa é a drama do que está acontecendo no milênio. Ele inicia quando a inoperação total de Satanás é colocada. Ele vai ficar inativo por todo esse período. Esse abismo, então, é o alcatraz de Deus. Ele coloca lá o seu cachorro, como dizia Lutero, o seu cachorro, o seu diabo, preso. Ali no verso 2, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e a acorrentou por 1000 anos. No comentário do Apocalipse, do Grande Osborne, ele diz que a lista de nomes que é dada aqui para Satanás é como se fosse oficial, como se fosse uma sentença legal que estivesse sendo lida para o prisioneiro quando ele é condenado, sabe? Você é a antiga serpente. Está dizendo tudo o que ele fez enquanto que aprisiona, como se estivesse dando um veredito para ele de julgamento. Ele é o diabo, ou seja, o enganador adversário. Ele é a antiga serpente, ou seja, introdutor do caos, entendeu? Quando ele vai nomeando, ele está falando assim, ó, você é isso, você é aquilo, você está sendo preso. Avança para uma tabelinha aí. Irmãos, grandes comentaristas nos lembram que o pano de fundo para o que está acontecendo em Apocalipse 20 já tinha sido predito em outros livros, de forma muito similar, obviamente sem mencionar 1000 anos. Existe uma seção dentro do livro de Isaías que é chamado Apocalipse de Isaías, que é os capítulos 24 a 27. E aí eu botei uma tabela de comparação, exatamente o que João está narrando em Apocalipse 19 até 20, que é o dia do Senhor, e o que Isaías está profetizando. Na primeira linha ali, a profecia de Isaías 24, 21, naquele dia, o Senhor castigará os poderes em cima do céu e da terra. O que diz Apocalipse 19? Então vi a besta, os reis da terra e seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no seu cavalo e contra o seu exército. Está falando sobre os poderes demoníacos e reis que se opõem a Deus. Na outra linha, Isaías 24, 2, eles serão arrebanhados como prisioneiros numa masmorra, trancados numa prisão. Apocalipse 19, 20, vi a besta e o falso profeta sendo jogado aonde? Entendeu que ele está vendo a cena apocalíptica que está sendo descrita por João. Isaías viu. E assim vai, não vou tomar muito tempo. Olha a tabelinha, a última linha ali, ó, Isaías 24, 23. Acho que tem que avançar mais uma ou essa aí mesmo? Essa aí. Isaías 24, 23 diz, a lua ficará humilhada e o sol envergonhado, pois o Senhor dos Exércitos reinará no Monte Sião e em Jerusalém, glorioso na presença dos seus líderes. Ou seja, está declarando que o Senhor reinará na presença de líderes. Essa é a profecia de Isaías. Apocalipse 26 diz, felizes os santos que participam da primeira ressurreição, a segunda morte não tem poder sobre eles, serão sacerdotes e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, está falando sobre o mesmo Senhor reinando com líderes, com seus santos. Então é aqui nesse texto de Apocalipse que a gente tem a primeira vez a ocorrência de 7 vezes do termo 1000 anos. Que é usado 11 vezes no Novo Testamento, sendo que a maioria está aqui, 10 vezes em Apocalipse. E todo o uso, irmão, desse termo que é usado para 1000 anos no Novo Testamento é para medidas precisas, seja para contagem de dias, com Apocalipse 7:4, né? Ou de pessoas, 144 mil, ou Apocalipse 11, né? Ou 12, ou então era de distância, a respeito das dimensões, tudo eram para medidas. Ele estava usando um termo que era usado para números de medidas, então não era simbólico, era para dar descrição. Verso 3 diz, lançou no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para que assim impedi-lo de enganar as nações até que terminasse os 1000 anos. Como eu disse aqui, novamente recurso de ênfase, é colocado um selo sobre esse abismo. Isso significa que no tempo da restauração de todas as coisas, encabeçadas por Jesus, centrado em seu governo em Jerusalém, Satanás vai estar em inatividade total, com o selo de Deus trancafiado lá, sem possibilidade alguma de sair. Um momento único, irmãos. Um momento único. A gente nunca sabe, a gente nunca viveu. A gente não sabe o que é viver isso. Além de vivermos sob, ainda com a presença do pecado, a gente não sabe o que é viver sob a influência do maligno no mundo. A gente não sabe o que é isso. Aqui os santos vão estar com o corpo glorificado sem a influência do mundo do maligno. O verso 13 nos dá também o propósito
para que ele está preso? Não enganar mais as nações. Ele já tinha sido dito a respeito de Satanás em Apocalipse 12:9 sobre isso, que o dragão foi lançado na terra, ele é a antiga serpente que engana o mundo todo. Então, irmãos, gravem isso, existe limitação total do poder de Satanás no milênio. Tá? Nessa era, ele tem limitação sobre crentes, sobre a ação sobre crentes. Limitação é o que Deus deixa ele encostar. Lá, ele não vai encostar em ninguém. Não vai ter influência sobre ninguém. No tempo milenar, todos os povos que vão adentrar e vão viverem naquele tempo glorioso estarão livres dessas influências. Mas olha outra característica, irmão. Existem nações para serem enganadas. Se ele está preso porque ele vai enganar nações e os santos são toda a igreja glorificada e já ressuscitada, existem pessoas para serem enganadas. Ok? Pela lógica, existem nações para serem enganadas. E isso está de acordo com o que acontece em Apocalipse 19, que confirma e afirma que reis e exércitos vão ser destruídos e lançados no lago de fogo. Não fala nada sobre as nações desses exércitos. Ok? Apocalipse 19 é todos aqueles que se levantaram contra a besta falso profeta que são lançados no fogo. Mas são o quê? Guerreiros? Exércitos? Mas provenientes de muitas nações. As nações não foram jogadas. Elas entram, elas invadem o milênio para viver nesse tempo. Ou seja, existe uma possibilidade de que se ele estivesse solto, ele enganaria novamente. E a gente vê que acontece isso no fim. Agora, quem seriam esses outros povos, para que a gente possa entender, né, a população desse milênio? A gente precisa falar primeiro dessa classe de pessoas, os santos. Depois a gente volta à pergunta quem eram essas nações. Os santos são descritos ali no verso 4 a 6. Né, vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Eles não tinham adorado a besta e nem sua imagem. O outro verso, eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Irmãos, dizer que os versos 4 e 6 são simples e fáceis de entender é fazer, né, pouco caso de uma dificuldade histórica na interpretação desse texto aqui. Não é simples, tá? Mas eu vou seguir aqui a minha linha. Novamente, Grans Orban, ele traz uma tradução literal do verso 4, diz assim: eu vi tronos e eles estavam sentados sobre eles e o julgamento foi dado a eles. É uma tradução literal. Eu vi tronos e eles estavam sentados sobre esses tronos e o julgamento foi dado a eles, as pessoas. Então, a compreensão aqui toda é de quem se refere esse pronome eles. A questão histórica da discussão em cima disso é quem é o eles. Quem são o eles é a questão. E tem 3 possibilidades de quem são esse eles para a gente poder analisar. Primeiro, esse eles que se assentam são o tribunal celestial, ou seja, os 24 anciãos. A partir de uma interpretação conjunta dessa cena, né, em Daniel 7, tem alguns que vão dizer que é o tribunal celestial que se assenta. Tem outros que vão dizer que são os mártires vitoriosos, ou que eles já estão sendo citados no livro várias vezes, né? Os mártires que venceram, Apocalipse 6, 18. Eles se assentariam então nos tronos em cumprimento da promessa feita por Cristo. E uma outra interpretação que é todos os santos tendo os mártires como um grupo especial dentro de um maior. Já afirmo que essa é a minha posição. Todos os santos tendo os mártires como um grupo especial dentro de um maior. Ou seja, também se apoia da mesma promessa de Lucas 22:30, mas tendo com um reforço todas as outras passagens, né, como 1 Coríntios 6:2, onde Paulo vai falar de autoridade da igreja. Então, assim, ambas as posições 1 e 2, elas são interpretadas tendo como pano de fundo Daniel 7. Tá, onde vai dizer em Daniel 7, até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos, e chegou a hora deles tomarem posse do reino. Mas assim, o que eu entendo é que aqueles que julgam, que está no versículo 4, na primeira parte, né, eles são aqueles que se assentam. E por que eu acho isso? Os versos são a igreja, os versos 5 e 6 nos ajudam. Olha o que diz o verso 5 e 6. O restante dos mortos não voltou a viver até se completar os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes são os santos que participam da primeira. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. Ou seja, o versículo 5 e 6, ele não tem confusão de quem seria o sujeito. Ou seja, se referem aos que ressuscitam, que recebem a dádiva de após serem glorificados e reinarem com Cristo. Ora, se ressuscitam, claramente não são os 24 anciãos.
se trata da igreja, ou no mínimo, os mártires do livro. Então a gente elimina a questão, ok? A gente elimina a questão pelo próprio texto. Agora, outra observação que nos ajuda, né, e alguns comentaristas reforçam vamos nos lembrar que tanto a parte A do verso 4, quanto o resto do verso, eles não necessariamente precisam descrever o mesmo grupo. Existe uma separação de sentenças, e o que o João está fazendo é descrever o que ele está vendo. Entendeu? Então, assim, ele está vendo as pessoas que foram ressuscitadas, todas, e ele está vendo tronos e pessoas se assentando. Esse eles que está se assentando precisa ser todos os que reinaram e precisa obrigatoriamente todos estarem no mesmo nível? O texto não diz. Não diz. Diz que todos, uma coisa é certa, todos vão ressuscitar e vai ser dado governo para eles que ressuscitam. Ponto. Agora, o próprio texto de Apocalipse fala sobre os mártires. Ok? Ele dá proeminência para aquelas pessoas que foram mártires, e ele destaca isso de todos. Então, assim, a minha interpretação é que as pessoas que se assentam nos tronos, sim são, ou que recebem governo, são santos, são todos, mas existem uma proeminência dada aos mártires, que faz coro com o que eu falei a respeito de galardões, de recompensas para aqueles perseverantes, como o texto todo de Apocalipse visa falar. Isso está de acordo com o texto maior de Apocalipse, cumprindo o que Jesus promete a toda a igreja, no capítulo 3, 21, a todos os vencedores, ok? Que a igreja toda receberia esse mesmo direito. Então, Apocalipse 5, 10, Apocalipse 13, ele fala para a igreja, que vão se assentar com eles e vão governar ao lado dele. Então, como eu disse, irmãos, pelo destaque mais enfático naqueles que são martirizados, parece mais sensato dizer que mártires e igreja recebem honra e dádiva do governo ao lado de Cristo, mas com maior reconhecimento aqueles que tiveram uma maior perseverança na fé, que não fizeram concessões no domínio do anticristo, lutaram e venceram pelo derramando seu sangue. Versículo 9 diz: as nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento. Eu estou pulando aqui, mas olha só, notem que todos os santos vão habitar o milênio, e que vai ter nações que entraram, como eu disse, que vão se levantar e vão cercar o acampamento dos santos, a cidade armada, onde vai descer um fogo que vai descer do céu e vai os devorar. Então, estes mártires, além de integrarem a igreja como um todo, eles também representam aqueles perseverantes e fiéis durante todos os séculos. Entenda, irmãos? Os perseverantes, os que ressuscitam, são todos a respeito de todas as épocas. Desde da conversão, da justificação do primeiro homem. Todos vão estar juntos, governando e reinando. O que esses aqui do verso 9 vão fazer? Ou melhor, o que esses do verso 4 vão fazer? Vão dizer que foi dado para eles a autoridade para julgar. E no verso 6 complementa a ideia: serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão para sempre. Quanto tempo eu tenho aí? Me ajuda aí. Quanto? Eita! Espera acabar, vai acabar. O cara já quer fazer pergunta aqui, calma aí, meu. Calma. Vamos lá. Gente, o que os santos vão fazer? 1 Coríntios 6 diz que uma das pistas, vão julgar anjos. Quando Paulo exorta a igreja de Coríntio a respeito que eles estão levando causas que eles não estão resolvendo entre eles para ser resolvida a tribunais romanos que não conheciam a lei de Deus, ele exorta falando: o que vocês estão fazendo? Sabe assim, ele fica brabo. Vocês estão fazendo, vocês não estão conseguindo resolver dentro de vocês a comunidade que deveria ser a representação do governo de Cristo. Vocês vão julgar anjos. Anjos vão se colocar diante de vocês um dia, e diante das suas funções, das suas atribuições, dos seus cumprimentos, vocês vão pronunciar veredito sobre eles, e vocês não estão conseguindo julgar as causas mínimas de problemas aqui dentro. Um que está com avanço em relação ao outro vai procurar resolver lá fora. Ele não está falando para a gente limpar, sabe assim, não procurar. A questão que ele está falando é: vocês têm dentro de vocês aquilo que deveria ser a base para o julgamento, e vocês estão recorrendo a magistrados romanos e por aí vai. Vocês vão julgar anjos.
Que mais? Ele diz lá no verso 5 de 1 Coríntios 5, não há um entre vocês sábio que possa julgar essa contenda? E diz o verso 5 aqui que o resto não voltou, verso 5 de Apocalipse, voltei para Apocalipse, o restante dos mortos não voltou até se completar 1000 anos. Irmãos, João, no seu Evangelho, capítulo 5, 28 a 29, diz, não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. E os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. Notem, quando João fala isso, ele está falando de 2 ressurreições. O texto não parece, mas ele diz, um vão se ressurgir pela vida, e outros vão se ressurgir. Ele está falando de 2 ressurreições, mas a pessoa leu o primeiro texto, sem a luz de Apocalipse 20, sabendo que existe a segunda ressurreição, que ninguém deveria desejar ela, né? Que é essa ressurreição que acontece depois do milênio. E é isso que está sendo feito, está falando a respeito dessas pessoas. Todos os que não são os santos, os crentes em Jesus, eles ressuscitarão depois dos 1000 anos. Vou passar correndo, mas versos 7 a 10 vai falar sobre a liberação de Satanás e a batalha final. Como eu disse, o milênio ele acaba por ser essa evidência judicial que vai condenar os habitantes da terra e vai provar que o seu pecado ele é abrigado e nutrido dentro do coração humano. E devido a isso, não tem problema algum em ter um castigo eterno. O milênio, ao mesmo tempo que vai mostrar a glória de Cristo e a reconstrução de tudo, vai mostrar também a extensão da depravação do homem. Diz o texto que após 1000 anos, Satanás é libertado da sua condicional, incondicional, né? É libertado incondicional, Deus diz, vai, faz o que tu precisa fazer aí. Por isso que o versículo lá em cima dizia, é necessário que ele seja solto. Era necessário, se responde por isso, é necessário porque você tem talvez um trabalho a mostrar. Que o lugar que você vai, o lago de fogo, tem pessoas tão merecedoras quanto você. O grande agravante é que o rei soberano e verdadeiro, irmãos, vai estar, como eu disse, assentado em Jerusalém, com um reino de paz, com um reino de reconstrução, ele vai estar lá assentado. Então esse quadro deixa uma mensagem clara, nem os desígnios de Satanás, nem a obstinação do coração humano serão mudados simplesmente ao passar ao longo dos anos. Irmãos, quantas gerações vivem 1000 anos? Notem que no milênio vai ter o quê? Pessoas que foram ressuscitadas, elas não... Corpo glorioso, correto? Mas as nações que entram não são corpos gloriosos. Vão nascer pessoas, vão nascer crianças. Aí a gente começa a entender a profecia de Isaías 65. Não vai ter mais uma criança que morra nova. Por quê? Porque ela vai ser uma criança que vai viver numa realidade onde Jesus está reinando e a longevidade começa a aumentar. Que é o que está muito próximo do início de Gênesis, onde as pessoas viviam 900, 800 anos. Então não vai ter crianças que vão viver pouquinho. Mas não está falando de crianças glorificadas, porque está falando de humanos. Esses mesmos humanos, provando de tudo isso, vão se reunir. Muitos deles vão se reunir com Satanás. Eu não consigo entender como, irmãos. Eu não consigo entender essa extensão da malignidade, mas vai acontecer. Eles vão... E aí diz que o propósito de Satanás ser duplo o propósito de Satanás ser solto é duplo, é enganar as nações e reunir para a batalha. Ou seja, ele vai seduzir elas, eu não sei o que ele vai usar, mas vai dar certo para muitos homens, vai seduzir que ir atrás dele, se levantar contra o Messias, é jogo, e vão fazer isso. Eu não vou entrar em detalhe, Gog e Magog, leia o livro do Joel Richards, você vai ver quem ele acha que é Gog, qual é os povos que fazem parte de Magog, mas se eu entrar nisso aqui a gente extrapola o tempo. A questão toda é que em Ezequiel 47... 37 e 38 fala da batalha de Gog e Magog, lá é descrito as nações que fazem parte disso, o que Ezequiel está vendo em capítulo 37 e 38, o João está vendo aqui, só que a batalha de Gog e Magog, ela já aconteceu no Armagedon. Agora, por que está dizendo que acontece aqui de novo? Porque, como dizem os comentaristas, a figura de Gog e Magog está relacionada à tríade. Então Gog sim foi o anticristo em Apocalipse 19, ele é o anticristo. Mas em Apocalipse 20, depois de 1000 anos, está dizendo de novo Gog. Mas espera aí, já não foi? O que os comentaristas vão dizer é que é o império, é o mesmo império, ou seja, 2 já foram, mas ficou aqui Satanás, e é a mesma, vamos dizer assim, ideal.
O mesmo ideal, por isso que é chamado de Batalha de Gog e Magog. Joel Richardson vai dizer, olha, aconteceu, é a que está acontecendo em Armagedon, é a mesma. Que as nações se levantando através da besta e do falso profeta. Bom, para encerrar... Opa, onde tu está aí, meu? Aí, tá, pode ser aí. Deixa eu me achar aqui. O final vai dizer sobre vi um grande trono branco. Vai dizer que todos que não ressuscitaram na primeira ressurreição vão ressuscitar e vão comparecer, cumprindo assim as profecias onde dizia que todos deverão comparecer. Todos eram todos. Alguns vão entender que é nesse momento que os santos se aparecem junto, outros vão dizer que eles já apareceram num tribunal de recompensa antes do milênio. Eu não entro muito nessa discussão, porque quando Paulo fala, ele fala para crentes. E ele fala, todos vocês vão comparecer para serem julgados conforme... Ele não está falando para ateu, entendeu? Ele está falando para a igreja. E ele fala várias vezes. Então, eu não entro em discussão se as pessoas tentam fugir da interpretação que não crentes não vão aparecer no trono branco. Essa visão aí deixa... né? Paulo, quando ele fala sobre trono, ele também fala para crentes a respeito de um aspecto para eles. Olha, tudo que vocês fizeram vai ter retribuição. A grande diferença é que a justificação vai cobrir aquilo que te levaria para o inferno. O sangue de Cristo vai cobrir aquilo que levaria para o inferno. Ele vai olhar todas as tuas obras, vai olhar de Cristo e falar, bom, elas nunca vão ser suficientes para deixar você ir para lá. Você vai ficar, é meu. Agora, tudo o que foi feito a respeito do corpo, isso é motivo de julgamento meritório para aqueles que nasceram de novo. Quando todos ressuscitarem, aqueles que você perdeu, se não estavam em Cristo, você vai encontrar, todos nós vamos encontrar, só que a gente vai se encontrar exatamente, tem um local que a gente vai se encontrar, talvez pela última vez, é diante do trono branco. Eu tenho certeza que esse dia vai ser um dia de silêncio, ninguém vai levantar a voz para querer fazer uma objeção. Diz que livros vão ser abertos. Gente, a minha leitura desse dia é um dia que não precisa ter fim. Nota, ele acontece no final do milênio. A eternidade ela não inicia até que se encerre esse episódio. Okay? Apocalipse 21, novo céu, nova terra, Deus vem. Ela acontece depois desse evento aqui. Para mim durará meses, anos. Não vai ter generalidade. Todos devem comparecer. Por quê? Porque Cristo vai ser vindicado na sua glória a respeito de tudo aquilo que você fez para Ele. Ao mesmo tempo que Ele vai ser vindicado pela sua justiça por tudo aquilo que você fez contra Ele. Eu não estou falando que vai ter telão, não estou falando nada disso. Não sei nada dessas coisas. Mas todos vão comparecer, diz o texto, os grandes, pequenos. Gente, o Hades vai entregar os seus mortos. Todo mundo que está com a prisão temporária daqueles que estão guardados para o lago de fogo vão ser devolvidos. Todos vão ganhar corpos ressuscitados. É mesmo, corpos ressuscitados. Até mesmo quem vai para o inferno precisa ter um corpo ressuscitado para aguentar eternamente o castigo. Então vão ter corpos ressuscitados e glorificados nesse sentido, para poder aguentar eternamente o castigo eterno. E todos vão apresentar diante do trono de Deus, aonde Deus, Cristo que está sentado sobre ele, vai ter um só padrão de santidade para julgar o homem, ele, sua lei. Aqueles que não estiverem cobertos com sangue, vão ter que responder exatamente com suas obras, quem eles são em relação a Cristo, que é o padrão. E a gente já sabe a matemática disso, o que acontece. Diz que as montanhas vão querer fugir, vão querer se esconder desse dia. Está fazendo uma referência a quão terrível vai ser o dia para aqueles que fazem parte da segunda ressurreição. Eu gosto de imaginar, quando fala grandes e pequenos, eu fico pensando, irmãos, que os maiores líderes da história vão estar do lado de pessoas que não lideraram nada. Todos eles vão estar no mesmo nível, sendo julgados por Deus. Pilatos vai estar numa posição invertida. Você lembra que Pilatos uma vez conversou e falou assim, não sabia que eu tenho autoridade para... Ele proferiu isso de um tribunal. Ok? Ele está num tribunal proferindo. Você não sabia que eu tenho autoridade para fazer? E Jesus fala, aqui vai estar invertidas as coisas. As pessoas vão ter que responder por isso. E não é só questão de ação. Paulo vai falar que até os intentos e os desígnios do coração serão julgados.
E é para crentes, irmãos. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará cada um segundo o que tenha feito. Apocalipse 22, vem em breve, a recompensa está comigo, retribuirei a cada um. Pedro fala da imparcialidade desse julgamento. 1 Pedro 1,17. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente, porte-se com temor durante a jornada de vocês. Ele está falando para crente ou para ateu? Temos um grande motivador para vivermos a vida piedosa, porque de alguma forma até crente com uma vida piedosa vai se sair melhor diante daquele trono branco, não importa o que preguem a respeito de salvação, de santificação, de justificação. Pedro está falando para crentes, portem-se com temor, porque naquele dia vocês estarão na frente dele. Ah, mas eu sou salvo. Ele estava falando para crentes aqui. Paulo também está falando para crentes, porque você julga seu irmão, você vai se encontrar diante daquele que só pode julgar. Ele não está falando desse aspecto positivo. Com essas duas verdades, irmão, sim, nossa justificação pela fé, ela não é anulada pela existência de um julgamento por obras. Entenda isso. Nossa justificação da fé, ela não é anulada pela existência de julgamento de obras. Mas o livro com registro de obras faz parte do sistema jurídico de lex talionis, que significa o quê? Lei da retribuição, ao qual o julgamento se refere. É justo que aqueles que fizeram todo o bem para a glória de Deus através do seu corpo, recebam dele glória e honra. E vão receber, assim como que aquele que recebeu dele força, corpo, energia, e se rebelou contra ele, receba dele na mesma proporção da ofensa. É engraçado que não é com misericórdia, não é com um coraçãozinho que se encerra essa era, é com o trono branco. Como eu disse, nada vai entrar, não existe, isso aqui não é para só dar medo em nós, irmãos. Nenhuma injustiça vai ser levada para o lado de lá da eternidade, nada. Sabe aqueles casos que vocês defenderam no tribunal e que talvez teve um mínimo de injustiça para uma mínima pessoa? Aqui, não passa, nada vai passar, nada. Qualquer aborto que foi realizado nos mais escondidos locais, a pessoa que fez, as pessoas envolvidas, ninguém está sabendo, nunca ninguém vai ficar sabendo, já aconteceu. Aqui, esse simples ato, insignificante, escondido na história, vai ser reclamado. Da mesma forma como um homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, diz Apocalipse, Hebreus 9, 27. Ressurreição não é herança de justo, será o processo necessário para o destino eterno de cada pessoa. E aí fala sobre o lago de fogo. O lago de fogo, avança aí, vamos encerrar. Vai lá. Opa, já foi, eu falei antes. Mas enfim, o lago de fogo é o castigo eterno. O lago de fogo é o Rihena, é o vale do Rinom, é o local onde arde eternamente, sim, é literal, não é nada simbólico. E é tão literal, e se a gente fica assustado com o fato de por que um ser humano que foi caridoso, fez tantas coisas boas, só faltava Cristo, por que ele tem que ficar sendo julgado eternamente? Por quê? Só vai entender isso quem entender a glória daquele que está sentado no trono, a justiça dele, a santidade que foi ofendida, senão você realmente vai ser um daqueles que vai se levantar no milênio e se rebelar contra ele. Por quê? Porque as pessoas, as nações que entraram no milênio, vão ter visto ele amassar exércitos inteiros sem piedade. E talvez isso justifique porque as pessoas olham um dia da ira e falam, por quê? Por quê? Diz que o Hades e a morte vão ser lançadas no lago de fogo. O local onde fica aprisionado, o local dos mortos, a morte, a própria morte vai ser lançada, não vai existir mais. É aqui que se encerra, é aqui que é coroada toda a vida do homem. Depois de ter vivido 1000 anos ao lado de Cristo, a terra ter sido reconstruída, ele enxerga o último, aí sim, o último inimigo a ser vencido, a morte, ele vai enxergar sendo jogado. Só que ele está sendo jogado aonde? No mesmo lago de fogo onde já foi a besta, o falso profeta, o diabo e quem mais? Os homens. Todos os pecadores que temporariamente aguardam o julgamento, a falsa trindade, espírito demoníaco e a própria morte é jogada lá. E no fim das contas, tu só vai poder dar crédito ao quê? Versículo 15, se alguém não foi encontrado no livro da vida, o seu nome, ele será jogado lá. E esse livro foi escrito antes que você existisse, ou seja, por mais que exista um trono branco,
As pessoas que passarem para o lado de lá da eternidade, elas vão cantar eternamente, obrigado, porque você escreveu um dia meu nome. Eu recebi honra e glória de ti no teu tribunal, mas só entrei aqui, porque você resolveu escrever o meu nome no livro da vida, e outros não. Ou seja, méritos, por mais que eles aconteçam, devemos sonhar com ele. Méritos não vai ser a razão principal de você alcançar a eternidade. O verso 15 encerra a era dizendo exatamente isso. Feliz aquele que foi encontrado escrito no livro. Quem escreveu o livro? Não foi você, não foi suas obras. Amém? Passei um pouco, mas vamos lá, encerrei aqui.